Hoje, nenhuma marca ela faz a comunicação dela sozinha. Ela faz a comunicação dela junto com seus clientes. Quanto vale um post de um cliente no Instagram falando que está super feliz com aquilo? Vale muito mais do que... é muito mais verdadeiro, muito mais profundo. A gente vê muitas empresas tendo a gestão dos seus ativos físicos e não olhando para o ativo intangível marca da mesma maneira como ela olha para os outros ativos. Esse lado da cultura, né, dentro de uma marca, ela tem que prevalecer. Ela tem que prevalecer. E quando a gente está falando de liderança, eu acho que sim, sempre também existe uma certa simbiose, né? Aquele líder, o comportamento dele, também acaba influenciando o comportamento da empresa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, o seu podcast mais querido, porque aqui você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado B2B brasileiro, mercado de tecnologia, startups, com essa história de pessoas incríveis e com certeza porque você adora os hosts do Yup Talks. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks, já pela terceira temporada, que ela está bombando, tenho certeza que você está gostando bastante. Ao meu lado direito, como sempre, querido Douglas, seu do Upchat, oferece aqui o Yup Talks. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, Thiago. Obrigado à audiência mais uma vez aqui pro Yup Talks. E hoje a gente vai trazer um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber. Já pensou na importância que a marca de uma empresa tem, não só para a reputação dela, mas como para o valuation dela, né? Para o valor dela de mercado, para o legado dela? Será que marca como um todo, ela ajuda, ela atrapalha, é uma coisa boa, uma coisa ruim? Quanto tempo leva para construir a reputação da minha marca? Quanto tempo que eu destruo a reputação da minha marca? Para falar sobre hoje, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o queridíssimo Beto Guimarães de Almeida, CEO da Interbrand Brasil. Seja muito bem-vindo ao Yup Talks, Beto. Obrigado, Thiago. Obrigado, Douglas. Prazer estar aqui com todos vocês, dividindo aí um pouco do que a gente aprendeu aí nesses anos. Muito bom, muito obrigado. Vou formalmente apresentar o Beto para vocês. Se você está assistindo o Yup Talks no YouTube, você vai ver aqui uns links para o profile dele no LinkedIn. Então lá no LinkedIn ele está com o Beto Guimarães de Almeida, você encontra ele lá. Se você estiver procurando ele no Instagram, é fácil, hein? Beto 1970. Já entrega o ano que nasceu. Já entrega tudo, não tem mais, né? Transparência total tem que ser. Não, você sabe que essa nossa geração ali, né, que cresceu nos anos 80, 90, a gente aprendeu a fazer e-mail naquela época, todo mundo tem o mesmo tipo, mesmo estilo, né? Mesmo estilo. De e-mail, assim. O Beto.Almeida eu consegui em tudo naquele início, né? Não era fácil, hoje em dia era impossível. Não, você imagina, meu nome, Thiago, comum, tem 1 milhão de Thiagos no Brasil, né? Pior que é isso mesmo, 1 milhão de Thiagos no Brasil. Eu falei, metade com H, metade sem H. Eu falei, cara, nunca consegui um username que fosse Thiago Alves, entendeu? Aí um dia eu inventei esse Thiago Olhês, ficou, agora eu uso em tudo quanto é lugar. Pronto, aí ficou normal. Mas vou apresentar formalmente então o Beto para vocês. Ele que tem mais de 30 anos em criação e gestão de marcas, né? Já liderou cases muito marcantes, ele vai comentar alguns pra gente. Entre eles, citando aqui, só para referência, o case da criação da Latam Airlines, ou mesmo da fusão do Itaú Unibanco, né? Ele que tem reconhecimento, vários prêmios aí pela EF Awards, Red Dot, Rebrand, Abre, Ideia, diretor de estratégia da AB Design, né? Ele que é palestrante, está sempre compartilhando conhecimento aí em faculdade, festival de criatividade e trabalha com vários clientes, né? Então hoje dentro do seu hall de clientes você tem desde Natura, Samsung, Cirela, Volkswagen, entre outros. E está aqui hoje para falar como marcas fortes criam experiências inesquecíveis. Beto, mais uma vez, bem-vindo ao Yup Talks. Obrigado, bem-vindo. Queria começar com uma provocação, se você me permite, né? Bora. O usuário de hoje, o consumidor, não é o mesmo do passado, né? O do passado comprava uma marca. Eu lembro até hoje, aliás, um grande abraço pro pessoal da Whirlpool lá, que meu pai falaria assim, cara, máquina, geladeira tem que ser Brastemp. Cara, ele não entrou em nenhum site, ele não olhou nenhum NPS, ele não viu nenhum Google Review, ele não viu nada. Na cabeça dele, a geladeira era Brastemp. Acabou. Então, aquele tipo de consumidor era fiel à marca, não pesquisava sobre a marca, e ele comprou o storytelling da marca, de como ela se posicionou, né? E, aliás, a Whirlpool, gigantesca, né? Fez jus a essa marca. Hoje a gente vive no mundo da internet, no mundo do conhecimento aberto, onde antes de eu comprar a sua marca, eu pesquiso, eu sei mais da sua marca, muitas vezes até que você. Exatamente. Então, eu já não compro simplesmente o storytelling da marca, a marca tem que ter verdadeira. Você acha que, primeiro, né, meu primeiro ponto, essa mudança de usuário é real, vocês perceberam isso? E segundo, como é que as marcas estão se adaptando a essa maluquice que é lidar com esse mundo? É um desafio mesmo conseguir controlar a jornada, né?
o exemplo que você estava dando eu acho ótimo, né? Porque antigamente, quando a gente falava, né, de uma comunicação, a comunicação acontecia numa via de mão única. Era a empresa que pegava, fazia seus anúncios, suas campanhas, punham lá 30 segundos, né, na TV, naquela página dupla que todo mundo gostaria de ter, naquela revista dominical, né, que chegava ali no final de semana. Meio que bastava você fazer aquilo e que você conseguia se comunicar diretamente com aquele cliente e tentar buscar. E seu único risco era vender ou não vender, né? A evolução de tudo isso, né, veio aparecendo aí já nas últimas décadas, aonde a transparência começou a ficar mais clara, né? E como é que isso se deu? A comunicação começou a ser de mão dupla, né? Primeiro começou lá atrás com boca a boca, mas muito mais que o boca a boca, né? Na hora que começou ali nos anos 2000 a ter as primeiras Amazons da vida, as, né, avaliações que você fazia no Google, quantas estrelinhas vale aquele produto? Você começou a perceber, na verdade... Reclame aqui, né? Reclame aqui. A gente fala muito dessa assimetria de informação. Antes a gente tinha muito pouca informação, de repente a gente começou a ter informação de gente como a gente que avaliava os produtos e você começava a seguir muito mais, dava muito mais importância para o que os consumidores falavam do que a própria empresa falava. Os TripAdvisors da vida, né? Onde eu vou ficar, para onde eu vou viajar. Você via o jeito que o hotel comunicava e o jeito que quem ficava no hotel falava, a cama que falavam que era assim, é assim, o café da manhã que falavam que era assim, é assim, a piscina, a vista não é para o mar, seja lá o que for. Então, isso começou a trazer muito mais transparência para essa maneira de se comunicar, né? E as marcas tiveram que se adaptar, né, a entender como performar nesse novo mundo onde a comunicação é dupla. Hoje, nenhuma marca ela faz a comunicação dela sozinha. Ela faz a comunicação dela junto com seus clientes. Os seus clientes avaliando os seus produtos, comentando quanto vale um post de um cliente no Instagram falando que está super feliz com aquilo. Vale muito mais do que, é muito mais verdadeiro, muito mais profundo. Por outro lado, acho que hoje também tem uma outra camada que está mudando um pouco, né, a maneira como as marcas estão se comunicando, que é como elas performam também, não só para nós humanos, mas também para todos os agentes que vão começar a interferir nas nossas escolhas, né? A gente estava vendo outro dia também um bate-papo, um professor americano falando como é que ele vai escolhendo os hotéis que ele fica ao redor do mundo. Ele criou um agente. Esse agente, o que ele pôs lá? Putz, o tipo de cama que ele gosta, a vizinhança que ele gosta de ficar, os frequentadores do hotel que ele gosta de interagir, café da manhã que ele gosta, vista que ele gosta. Pôs ali uma série de atributos que ele acha importante para a escolha dele. E daí quando ele tem que ir para uma cidade, dar uma palestra, ele põe lá o nome da cidade, escolhe um hotel para mim. Então, como a gente fura essa bolha, né? Porque cada vez mais a gente vai começar... Essa vai ser a nova complicação que já, na verdade, já está aqui entre nós, não é uma coisa para daqui a 5 anos, é uma coisa atual já. Como a gente constrói marca para nós humanos e como é que a gente constrói marca também para esses agentes que a gente precisa fazer com que a nossa marca performe lá para ela conseguir furar a bolha, né? Mas, por um lado, eu acho que tem aí um grande ensinamento dessas marcas que já conseguem furar essa bolha e não importa o que o teu agente fale, você fala assim, tá, ele falou isso, mas eu quero ficar nesse hotel aqui dessa marca. Por quê? Eu quero escolher uma roupa XPTO, por quê? E aí marca faz uma diferença brutal, né, em como conseguir furar essa bolha. E não vai ser no atributo do produto, não vai ser no atributo do seu serviço, na qualidade do seu serviço, vai ser em algo que é muito maior que isso, né? As conexões humanas, as conexões emocionais que você conseguiu ter com aquela marca ao longo da sua vida que vão fazer com que você escolha ela independentemente, né, de uma outra ter sido recomendada ou não, ou para um amigo, ou para um agente, ou para um agente amigo, por aí vai. Porque muitas vezes, ou você tem uma grande experiência dentro dessa marca, aí você faz, independente, né, de um prompt falar para você para onde você vai falar, não, pô, já passei para cá 1, 2, 3 vezes e sempre foram boas experiências, por preço, por qualidade versus preços, nesse sentido, né?
Então, ainda tem essa questão da marca ser muito forte mesmo a nível de mercado. Ainda mais em mercados de commodities, né? Porque hoje em dia até inteligência artificial tá virando Exatamente. commodity. Você compra o mesmo Exato. produto de diversos tipos de coisa, volta na questão da experiência, né? E acho que isso é independente de se a marca é uma marca B2B ou se é uma marca B2C, porque até muitas vezes as pessoas falam, não, uma marca B2B ela não faz tanta diferença. Talvez ela faça muito mais até, Super. porque a possibilidade do erro de quem fez a compra no B2B muitas vezes é menor do que a possibilidade de erro de que comprei uma água, não gostei. Eu falei água talvez seja o pior exemplo, mas comprei um suco, seja o que for, não gostei, tudo bem, você despendeu pouco dinheiro. Agora, fazer uma compra no B2B errada, talvez você tenha se comprometido por 2 anos, 3 5 anos, anos. 5 anos. Talvez tenha sido uma compra muito maior. Então aí a marca consegue fazer ter um papel de influência gigantesco, porque não é só a qualidade do produto, prazo de entrega, etc. É a confiança que aquilo dá também para você e para as outras pessoas que estão atrás de você na sua empresa, né? Se você fez uma compra errada, talvez você tenha que responder isso para uma série de pessoas. Então, sim, marca é importante tanto no B2B quanto no B2C. Não tem essa, né? Eu tenho até uma teoria que o brand no B2B, ele acaba transcrevendo como um sobrenome corporativo para as pessoas. Então, pô, é o Beto da Interbrand, é o Thiago da Regos, é o Douglas da Upchat. Automaticamente você herda como sobrenome corporativo o brand da empresa. E isso muda até como você é visto no mercado. Se a marca tem um brand legal, pô, olha que legal, o Beto da Interbrand. Né? Então, tipo, se a marca não for bem vista, se por algum motivo, sei lá, acontecer, né? A gente não vai citar nenhuma marca que foi mal vista, mas, pô, já não seria legal se eu te apresentasse com aquele sobrenome corporativo. Então, o brand, ele vai muito além só da reputação do B2B, né? Porque ele acaba impactando no B2C de qualquer forma. No B2C não, no CPF de qualquer forma. No CPF, de qualquer forma. E hoje isso funciona, talvez, existe essa simbiose, né, entre o líder e a empresa. Aí vou até citar uma marca porque, assim, não é que faz parte do dia a dia aqui de todos nós, mas Elon Musk e Tesla. A Tesla é uma das marcas de crescimento mais acelerado que a gente já teve na história. Todo ano a Interbrand publica um ranking das marcas mais valiosas do mundo, marcas mais valiosas do Brasil. Nas marcas mais valiosas do mundo, a Tesla sempre performou muito rápido, teve um crescimento muito vertiginoso. Eu nem sei o que vai acontecer, porque isso vai aparecer talvez agora no final do ano, mas ficou até engraçado, não sei se chegaram a ver um adesivo que donos de Tesla começaram a pôr no seu carro. Eu comprei esse carro antes do Elon ficar maluco. E outras marcas, né, de carros elétricos começaram assim, eu comprei esse carro depois do Elon ficar maluco. Então teve até uma oportunidade ali para as outras marcas performarem, mas isso para dizer que, assim, quando a gente está falando de um líder e de uma marca, né, da empresa que ele está, o Beto da Interbrand, seja lá o que for, isso, uma coisa influencia a outra, né? O quanto aquela pessoa é bem ou mal vista, o quanto aquela empresa é bem ou mal vista, acaba tendo uma interferência de um lado para o outro. Isso é verdade. Eu gosto de trazer um exemplo de um meme que eu vi há muitos anos atrás e que eu acho que tem tudo a ver, assim como o brand muda tudo, né? Então o cara tá num bar tomando uma lá com a menina que ele tá conhecendo, ela fala assim, o que você faz para viver? Ele fala assim, eu sou o gestor de logística e segurança de líquidos inflamáveis. Ela, nossa! Aí o cara olha pro lado e ele é frentista, entendeu? Mas a forma como ele... É o brand, né? É o super gourmet, né? Brand é tudo, né? E muitas empresas... A gente vive num mundo maluco hoje que se você entrar na inteligência artificial e falar, cara, me dá um brand pro meu negócio, ele começa a cuspir coisa que você nunca imaginou, né? Vocês estão vendo isso como uma ameaça? Faz parte, na verdade, dessa evolução, né? E eu acho que, de uma certa maneira, isso vai abrir, né, mercado para todo mundo. Eu faço muito essa comparação quando eu comecei a trabalhar. E eu me lembro que o meu diretor de criação, na época, assim, no meu primeiro dia, ele entrou numa salinha e falou assim, tá vendo aquilo ali? Mostrou um computador, era o primeiro computador da agência. Então, ali vai destruir a gente, né? Depois abriu a porta, né? Era o meu primeiro estágio. Abriu a porta, tinha lá a turma que era de artistas, né? Que faziam os layouts à mão, né? Os diretores de arte iam lá.
davam a ideia, o redator dava o título e alguém depois tinha que desenhar aquilo, pintar aquilo. E isso aqui vai destruir tudo, vai destruir a nossa indústria. Foi o contrário, né? Nunca elas cresceram revolucionou. tanto, nunca tanta gente entrou no mercado. E eu acho agora com a inteligência artificial isso também vai acontecer, né? Talvez em outra escala. E talvez a gente tenha que ter novas habilidades, né? Agora, a curadoria, esse lado humano, para mim, acho que a grande moeda vai ser a originalidade. A grande moeda do futuro vai ser o quão original você consegue ser na oferta do seu produto, do seu serviço. E a criação de um branding, né, aquela parte visual, nome, etc., estratégia, né, os assets daquela marca, isso vai continuar sendo importantíssimo ter, mas ele não vai ser mais o suficiente. Aí a gente vai estar falando do que vai, quais são as outras camadas que tem que estar em cima disso. Qual é o ecossistema que sua marca oferece? Ela não pode estar mais só conectada a um produto, a um serviço. Ela tem que estar conectada a algo maior, né? E esse atos de liderança, né? O quanto a sua marca consegue liderar assuntos que sejam importantes para o seu consumidor, que vão muito além do seu produto, do seu serviço. Quando uma marca consegue, né, entender esse papel e exercer esse papel com notoriedade, com verdade, de fato, aí ela consegue furar essa bolha. Aí ela fala assim, putz, independentemente do que acontecer, porque erros vão acontecer durante o processo, né, eu vou ser considerado ainda, né? Por quê? Porque eu consegui fazer a diferença na vida dos meus clientes, indo muito além do produto e serviço. Seja, putz, preciso de uma entrega antes, será que consegue? Tá aqui. Ou então, pô, eu estou entendendo que aquele cara, eu não vou nem ligar para ele hoje, porque ele está passando por uma situação específica, pode ser de repente até pessoal, e eu vou lá e estendo a mão. Quer dizer, entender que no final a gente está falando do relacionamento interpessoal também é importante, né? Eu me lembro que uma vez, logo ali no final de 2020, primeiro ano de pandemia, né? Foi aquela loucura, né? E eu recebi um e-mail que falava, ó, clique aqui que você vai ser redirecionado para o SUS, põe seus dados que você vai saber a data da sua vacina. Não recebi isso de nenhum médico, não recebi isso do meu plano de saúde, não recebi de nenhum hospital que eu frequentei, o laboratório que eu frequentei. Eu recebi isso do meu banco. Eles entenderam que aquilo ali era importantíssimo para mim. Eu jamais vou esquecer esse ato. Jamais vou esquecer. Quanto custou? 0. Né? Mas criou essa conexão que foi a lei. Talvez isso seja para mim, talvez não tenha sido para todo mundo, mas de fato, assim, todas as oportunidades, né, de você conseguir construir uma conexão emocional fazem a diferença para o negócio, no final das contas. Nessa questão de construir uma conexão emocional, eu uso muito o exemplo do corretor de seguro. Você já percebeu que você troca de seguradora, mas não troca de corretor? Exato. É verdade. Esse Entendeu? cara resolve tua vida. Esse cara Resolve a tua vida. E Resolve. detalhe, ele não é pago por você, ele é pago pelas Sim. seguradoras. Ele se porta, se o cara for bom, né? Ele se porta de uma forma que ele parece totalmente transparente, sem nenhum tipo de peso para A ou para B. De repente você troca da seguradora A para a seguradora B, para a seguradora C, mas você não troca o corretor, porque Não. ele criou a conexão emocional com você. Muitas vezes o brand, a marca, não criou. Então não tem como falar, né? Tem seguradoras de altíssimo nível. E todo ano é a mesma coisa. Eu chego pra ele, meu corretor, um abraço pra ele, Fernandão. Nossa, você me Manda fez pra ele. pensar agora, cara. Eu tô acho que uns 10 anos com o mesmo. E quantas seguradoras diferentes você não teve? Tem várias. E aí isso foi Várias. engraçado, porque o que deveria me fidelizar para efeito de seguro de carro é a experiência que eu tenho com a seguradora. Hoje a gente começa a ver umas marcas furando essa bolha. Também. Inclusive, furando a bolha no sentido de, você fala com o seu corretor, fala, não, mas eu quero ver a proposta dessa daqui. Né? E acho que esse é o grande papel até, né, dessas marcas que tem sempre alguém intermediando, é como você influencia o consumidor final, né, a fazer com que ele escolha aquele produto A, B ou C com a sua marca lá dentro. Né? O exemplo Intel Inside. Ninguém aqui compra chip. Mas se tiver aquele Intel Inside ali naquele computador, durante uma boa época, isso fazia diferença. Sim. Não importa qual era a marca do computador. Ela conseguiu furar, né? Mas nós, consumidores, a gente não consome chip. Pelo menos até hoje. Sim. Sabe que durante a pandemia eu fiz uma live na Forbes, eu não vou me lembrar o nome da convidada minha na Forbes, mas eu lembro que ela trouxe uma frase de impacto que eu queria a tua visão. Ela falou o seguinte, em média no Brasil,
leva-se 10 anos para você construir uma boa reputação de marca. Em média, tem empresas que levaram mais, empresas que levaram menos, mas em média 10 anos. Sim. E leva apenas 10 minutos para você destruir essa marca nos dias de hoje com a internet e tudo mais. Cancelamento e etc e tal. Lá na Interbrand deve ter uma área para lidar com isso. Tipo, a área chamada BO. Deu BO. Aciona aqui. Isso é muito verdade. Assim, eu não sei se são 10 anos para construir a reputação, se é menos, se é mais, mas leva muito pouco tempo para você destruir, né? E por um lado, eu acho que por isso que investir em marca não é exatamente um investimento, na verdade é algo contínuo que tem que ser feito. Eu costumo falar que marca é como um filme, né? Todo dia, a primeira vez que você teve um contato com aquela marca, você iniciou a construção daquele filme. E você vai tendo ali diversas interações e daí no final do dia você tem um extrato daquela marca, se ela está positiva ou negativa. Você pode ter ficado anos sem ver aquela marca de novo, de repente, pô, tive um filho, né, uma filha, vou falar de novo agora de fralda, vou falar de, né, creme de assadura. Vai vir aquelas marcas que fizeram parte da sua vida lá atrás e você vai querer de novo prestar atenção nelas. Então, nossa vida vai mudando e as marcas que fazem parte das nossas vidas vão mudando também. Se aquela marca, ela pode passar por um problema, mas se ela tem um saldo positivo com você, você vai levar isso em conta. Se ela tem um saldo zerado ou negativo, você provavelmente vai trocar, né? Acho que hoje também tem uma outra força que muda um pouco, né, esse relacionamento, é a vontade de experimentar também. Todo mundo tem vontade de experimentar uma coisa nova. Então, por isso que também tem tanta reinvenção, né, de marcas ou marcas novas também ebulindo toda hora, né? O jeito que a gente consumia música era muito diferente do jeito que a gente consome música hoje, né? Você tem todas as músicas do mundo de graça na palma da sua mão. Mas mesmo assim, vinil está vendendo até hoje. Você tem lá 10 músicas, se eu comprar um disco novo vai custar R$ 500 o disco novo. É impressionante, ficou caro, né? Ficou caro, Ficou o caro. vinil ali mais caro do que nunca. Mas por quê? Porque pega um público alto, tem público para isso. Então hoje as escolhas são infinitas. Tem escolhas infinitas para qualquer produto e serviço que você vai ter na sua frente. Então o que faz a diferença nisso também vai ser marca, que quem vai te ajudar a escolher dentro dessa escolha infinita vai ser marca. Essa expectativa que eu estava falando da indústria da música, você quer comprar um seguro, tá lá, você quer abrir uma conta no banco, tá lá, você quer um crédito imobiliário, você pode fazer tudo digitalmente sem precisar ir num banco. Então hoje você tem escolha, escolher o almoço, né? Se você vai pedir pelo um aplicativo, demora agora até se conseguir definir. Daí você vai, você acaba indo nos de sempre até, né? Naquelas marcas que já conseguiram construir uma qualidade. E acho que isso também pega um outro ponto. Dependendo do que você for almoçar, dependendo do qual é o motivo daquele almoço, você vai querer gastar R$ 30 ou 300 ou 1.000. Exato. Então a expectativa vai estar de acordo com a experiência que você quer ter. E aí, assim, o quanto você vai despender naquilo também. Vamos pensar, quero comprar uma camisa. Uma coisa é comprar uma camiseta para o dia a dia, né, para ficar em casa. A outra para ir trabalhar. A outra para ir num casamento. Então, para cada uma dessas, você vai querer se expressar de uma maneira, né? Acho que isso também é muito interessante, porque não existe, acho que, ferramenta mais forte do que marca para expressar aquilo que a gente é, né? Quando a gente usa, né, e consome ali uma série de marcas, seja no B2B, no B2C, a gente está mostrando um pouco a nossa linha de pensamento, nossas crenças, né, o que é importante para a gente. Então, marca tem um impacto gigante nisso. E dá para desenhar isso, esse que é o ponto, né? A gente vê muitas empresas tendo a gestão dos seus ativos físicos e não olhando para o ativo intangível marca da mesma maneira como ela olha para os outros ativos. E quando a gente pensa nas marcas mais fortes, tanto do ranking brasileiro quanto do ranking global, tem áreas de marcas gigantescas dentro dessas empresas, né? Por quê? Porque é um ativo que precisa ser cuidado, é um ativo que pode fazer a diferença total na experiência que a gente está entregando. Então, acho que também essa palavra experiência é legal, porque marca não se resume só ao branding, se resume à ação concreta, à experiência, a fazer esses atos de liderança, né, de ir muito além do seu produto e do seu serviço. Quando uma marca te procura para fazer branding para ela, vem junto no pacote a gestão dessa marca ao longo do período,
Ou isso passa a ser um trabalho muito mais de press release ali, de uma agência de PR? Ou na Interbrand vocês também fazem esse pacote inteiro? Esse é o grande desafio, É. né, de transformar um projeto num processo. Para algumas marcas a gente consegue fazer isso e, de fato, a gente trabalha com algumas marcas há décadas, de maneira contínua, né? A gente conseguiu transformar, porque essas empresas entenderam também a importância dessa gestão. Estou falando de marcas aqui, não vou citar nenhuma delas, mas a gente está falando de marcas tanto B2B quanto no B2C, né? Entenderam que construir isso, né, como um projeto, como um processo, na verdade, faz a diferença ao longo do tempo. A gente já trabalhou com marcas que passaram por bons momentos, maus momentos, se recuperaram a partir do momento que conseguiram entender como elas conseguiam construir diferença na vida das pessoas, indo muito além do produto e do serviço. Então, esse é o grande desafio, acho que para qualquer gestor de marca, né? Como olhar isso ao longo do tempo. A gente costuma muito falar que, né, que a gente está trabalhando hoje em jornadas. Essa jornada, ela tem sim um ponto de partida hoje, e a gente tem que planejar um ponto de chegada. Esse ponto de chegada, hoje em dia, a gente não está falando mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Está falando, onde é que eu quero estar daqui a 3, 5 anos? Aí sim eu consigo definir quais são os passos que eu tenho que dar para chegar lá. Se eu falar de 10, 15, 20 anos, o mundo vai mudar tanto até lá que provavelmente metade desses passos talvez nem existam, ou nem sejam mais importantes, ou o próprio negócio mudou. Então, quando a gente fala de períodos mais curtos, fica muito mais claro fazer um planejamento do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer também. E tudo isso tem que estar conectado, aí sim que a gente fala muito com uma atitude dessa marca, né? Com um propósito de existência, com uma razão de existência. Qual é a diferença que eu quero fazer na vida das pessoas? Quando a gente consegue conectar uma ambição de negócio junto com uma razão de existir, aí sim que a gente consegue começar a construir uma marca realmente forte. Todas as marcas fortes do mundo têm claro qual é a ambição do negócio para os próximos 3, 5 anos e qual é a sua razão de existir, qual é a diferença que ela faz na vida das pessoas. Né? Isso para mim é a principal receita de sucesso, não importa o tamanho da sua marca. Né? Se é uma marca pequena e eu quero crescer até onde daqui a 3 anos? Quantos clientes eu quero ter, quantas visualizações eu quero ter, determina metas para isso, determine KPIs para mensurar isso e vai chegando. E na hora que você chegar próximo disso, já começa a determinar a sua próxima ambição. Então hoje, nosso trabalho até da Interbrand é muito isso, fazer essa conexão, né, para que as marcas atinjam essas ambições que a gente trabalha junto com elas para chegar lá. Tá bom. Muito bom. Eu te cortei antes, você tinha pergunta? Não. Na verdade, ele acabou de responder. Bom, eu queria explorar um ponto contigo que eu acho que é muito interessante. Tipo assim, tô olhando no mercado B2B, tá? Que é um mercado que eu traciono bastante, até pela própria Regos e tudo mais. E eu vejo que muitas vezes as empresas que estão fomentando as marcas não estão diretamente relacionadas com as ações de marketing. Então tem departamentos de marketing, muitas vezes in-house, que estão contratando as ações. E aí você tem um guideline, que é a marca, as cores, o logo, a mensagem, etc. E tal, e o marketing está ali pegando aquilo e transformando aquilo em ações práticas. Vou botar dinheiro nesse canal, fazer isso aqui. Isso muitas vezes gera conflitos entre o que você desenhou de proposta de marca, de proposta de valor de marca, de missão, para o que efetivamente está sendo feito. Um bom exemplo disso é de empresas que muitas vezes estão patrocinando no Google nome de concorrente. E aí eu pesquiso a concorrente da minha marca, então não a minha marca, e aí vem um anúncio patrocinado meu, como se eu precisasse reforçar a minha marca em cima do nome da concorrente. Que seria a mesma coisa que você ter uma lojinha, você botar uma frente fake com o nome do teu concorrente, na hora que o cara entra, você derruba a frente e fala, você chegou, entendeu? Tô aqui. Que é o mundo digital, é o mundo canino, digamos assim, né? Não é talvez a melhor prática comercial, mas que acontece muito. E aí, cara, em que momento, isso que eu acho que é muito, que momento, assim, vocês voltam para um C-level, como um advisor, ali como um cara vai falar, cara, vocês estão, isso é sua reputação, é o impacto da sua marca, fazer esse tipo de atividade, entendeu? Ou mesmo, eu fui num caso muito extremo, mas o cara pode estar, sei lá, fazendo anúncio numa revista que é focada num público que não tem a ver com o que você tem no guideline de marca, né? Então, como gerenciar esse conflito entre o que você desenhou de marca lá na Interbrand para aquela proposta de valor versus o que a equipe de marketing, a equipe de vendas está fazendo?
Isso é uma questão super interessante. Aquilo que a gente estava até falando um pouco antes, né? Assim, a gente consegue ver muita diferença entre marca, negócio e cultura. E isso é bom, na verdade, porque essas três coisas tinham que estar andando juntas, né? Esses conflitos não estão só, né, no cara que dirige o marketing versus o cara que está dirigindo o negócio versus a pessoa que também está dirigindo um pouco da cultura interna daquela empresa. Tudo isso tem que estar conectado, né? Marca ela tem que falar a mesma coisa para esses diferentes públicos. Então, ampliando, né, essas dificuldades, a gente enfrenta realmente essas dificuldades nessas três frentes. Então, conectar, essa história de conectar a marca, né, a ambição do negócio com a razão de existir, né, é a maneira que a gente encontrou até hoje mais potente de tentar evitar essas situações. Porque, de novo, você tem que ter um branding super bem definido, com o seu público-alvo, né, com o posicionamento da sua marca, o que você quer dizer, etc. Se isso está conectado com essas ambições do negócio, você vai, pelo menos, evitar ao máximo essas diferenças. Porque isso vai te dizer aonde eu tenho que estar, onde eu não tenho que estar. Porque ou o meu público não está lá, ou porque a mensagem vai chegar de uma maneira diferente. Se eu for olhar para dentro também da empresa, tem que estar conectado com a mesma coisa. Quando a gente analisa força de marca, por exemplo, força de marca, só para fazer um parênteses, ela é quase que um spin-off da metodologia de avaliação financeira. Quando a gente faz a avaliação financeira, a gente olha dados financeiros da empresa, projeções de fluxo de caixa, a gente olha o papel que aquela marca exerce, né, de influência de compra, né, do consumidor ou cliente, seja lá o que for, e a força de marca. O quanto ela está performando melhor do que os seus concorrentes. E hoje em dia a gente vem até ampliando, porque é difícil a gente até determinar quais são os concorrentes. Você fala para qual é o concorrente da Apple? Depende. Como estou falando da parte de entretenimento, Exatamente. estão falando de o saúde, HBO Max, estão falando de cartão de crédito, do quê? Então, aí a gente já começa a falar de talvez um outro nível de marca. Mas a força de marca, ela analisa primeiro 4 atributos internos. O quanto as pessoas conhecem a estratégia daquela marca, o quanto elas estão engajadas para entregar aquela estratégia, qual a capacidade de resposta que a empresa tem. Essa construção de dentro para fora é crucial, porque quando as pessoas têm clareza, né, da onde a marca quer ir, fica muito mais fácil de você não precisar ficar parando arestas, né, entre o marketing, entre o negócio, entre a turma de P&D, entre a turma de RH, né, tendo todo mundo claro, né, para onde a marca está indo, fica muito mais fácil de... Bom, a gente tem evitar. 2 exemplos da mídia recentes. Um que foi o da Jaguar, onde eles fizeram toda uma campanha de Nossa, brand eu tava nova e pensando muito as neles. vendas caíram 98%, 99%. Isso não é 8, é 9. É uma coisa assim, que basicamente colocou a marca em, né, um sinal vermelho, então eles tiveram que trocar a agência, troca todo mundo da equipe, etc, para um posicionamento, digamos, nada alinhado com o seu público, nada alinhado... Porque o que falta... Por exemplo, olhando esse case, eu sei que é fácil falar dos outros, né, mas como tá longe, a gente pode falar. O que faltou ali? Ler o público, ler a reação do mercado, fazer um teste antes, pegar um mercadinho, vamos deixa eu testar aqui se esse conceito... Talvez, é difícil falar, né? Não estando na pele ali, né? Não vestindo o sapato, né, deles, né? Técnico de segunda sempre tem uma vida mais fácil do que... Estamos aqui para fofocar. Mas ali, assim, o problema acho que é anterior. Na verdade, em 2024, a Jaguar, esse é um dado que eu tenho, ela vendeu 30 mil carros em 2024, antes do lançamento do filme. 30 mil carros é menos de 20% do que ela vendia alguns anos atrás. Ela precisava fazer alguma coisa. Talvez ela não tenha dado o passo certo, né? Talvez não tenha lido exatamente essas nuances. Eu acho que esse é o papel também da liderança. Quando você fala 20%, você está falando 20% nível Brasil, nacional. Não, Não, nível no mundo. global. Nível global. Vendia ano passado ela vendeu 30 mil carros no mundo. É muito No pouco. mundo. É muito pouco. Não, mas é um segmento de luxo, mas mesmo assim... É 20% do que ela vendia em 2018. Uau. Então, isso mostra que ela precisava fazer alguma coisa. E assim, ler essas nuances que estão vindo através desses novos comportamentos, né? Novas gerações, etc., é muito difícil. É muito difícil e requer muita habilidade de escuta,
requer muita habilidade de entender para onde o mundo está indo. E talvez tenha sido aí o erro. Talvez tenha sido, não sei, mas talvez tenha sido aí o erro, porque existe espaço, né? Assim, a gente, por um lado, que acho que é o lado positivo dessa história, se é que tem, mas tentar ver um lado positivo dessa história, assim, tem aquela história, não existe propaganda ruim, não é não fazer propaganda, né? Nunca ninguém falou tanto da Jaguar. Você está esperando o próximo passo da Jaguar, você está esperando o próximo passo da Jaguar, eu estou esperando o próximo passo da Jaguar. Então, de uma certa maneira, acho que o mundo está esperando o próximo passo da Jaguar, o que ela vai fazer a partir desse imbróglio. Isso, não sei nem se isso foi o planejamento deles ou não, mas de fato, ela tem um colchão e as pessoas esperam coisas delas e que ela se mova e que ela saia desse mundo que ela se colocou, né? Desse momento que ela se colocou. No Brasil mesmo a gente teve um exemplo, vocês lembram no passado, acho que era o Zeca Pagodinho, que foi uma marca de cerveja para outra, depois voltou e questão de 3 meses ele fez propaganda para 2 marcas diferentes, indo e voltando, assim, e tal, e o mercado tendo que entender. E eu acho que foi bom para as 2 marcas na época, aquilo ali, inclusive. Assim, isso acho que é a lição da verdade, né, naquele caso ali. Não adianta você forçar uma barra, né? Ali o Zeca era muito fiel a uma marca. E sabia que ele não ia trocar de marca, né? Tem algumas coisas que a gente não troca, né? Além do mais, naquele caso ali, que parece time de futebol. Né? É difícil a gente trocar de time de futebol, né? No caso ali, parecia que era quase que uma relação de time de futebol que ele tinha com a marca anterior. Então, acho que isso é um ponto bastante importante, porque... Mas tem algumas coisas que marcam, a gente vai entrar na questão da propaganda. É uma coisa do Roberto Carlos com a Friboi. Então, assim, foram coisas que Marcaram. Aí tem um outro ponto que eu queria explorar contigo, já que a gente está falando de brand e tudo mais, não tem como a gente ignorar que a gente vive hoje num mundo, como eu disse antes, sobrenome corporativo. A gente viu recentemente um caso aí do CEO no show do Coldplay, onde foi exposto ele com a mulher do RH e acabou que ele perdeu o emprego, a marca foi extremamente impactada, processo na justiça e tudo mais. Não queria estar na pele do pessoal de press release da Astronomer no outro dia. Nossa Senhora. Mas nunca houve tanta busca sobre a Astronomer, né, no Google, igual nesse episódio e tudo mais. Mas volta para a questão do seguinte, tipo, o cara era o CEO, as metas subindo, os números subindo, relatório para a bolsa super bom, etc. Então, assim, como mistura. como executivo, você não tinha o que falar dele na frente da empresa, mas por um deslize pessoal, isso gerou um impacto irreversível, talvez, ali na carreira dele e na questão da empresa. Que dica que você dá para quem está nos assistindo, assim, para que as empresas tomem certas proteções para evitar que hoje, no mundo online, de que isso volte a acontecer? A gente, no Brasil, tem casos também de vários executivos que foram cancelados da noite para o dia porque fizeram um post que incomodou uma determinada parcela da população, ou coisa assim. E a lei do cancelamento parece ser algo hoje muito forte. Então, que dica que você dá para as empresas, né, para tomar essas proteções? Essas proteções têm que acontecer, porque na verdade não existe mais diferença entre o PJ, né, E o CPF. o CPF, é uma coisa só. Eu acho que até a própria pandemia nos mostrou isso muito claro, né? Assim, a gente fala daquela turma ali entre a Faria Lima e a Paulista que pôde ficar em casa trabalhando e viu a dificuldade que é ficar em casa trabalhando com filho, com tudo isso. Ali era a vida real se misturando, né? Profissional, pessoal, tudo isso se misturando. Não tem mais como você separar. É o caso que a gente estava falando do Elon Musk com a Tesla também. Acho que o ponto, assim, vou pegar até um exemplo de uma escola. Uma escola, uma vez, ela teve uma atitude de, alunos dela estavam no McDonald's com o uniforme da escola, fizeram uma algazarra lá. Os alunos foram expulsos. Mas não estavam na escola. Mas estavam representando a escola a partir do momento que eles estavam uniformizados. Uau! Então, não vou nem entrar no mérito se estava certo ou errado, né, ter expulsado. Eu nem sei qual foi exatamente o caso, mas quem viu ali falou assim, os alunos da escola X fizeram aquilo. Então, a gente leva isso para a nossa vida. Acho que esse exemplo é importante também, assim como o da Astronomer, porque a gente leva essa responsabilidade na nossa vida. Ou se eu vou pegar um influenciador e conectar com a minha marca,
também eu estou levando a vida dele para dentro. Então os cuidados são Na todos. verdade, E tudo existe um risco, tá? sim, É um na risco. verdade, hoje nesse mercado que a gente fala tanto do creator economy e tudo mais, né? Hoje as marcas querem muito também que o time de C-level também se torne autoridade ali. Mas é um risco. É. Exatamente É um o que a gente está levantando aqui. É um risco. Porque mistura muito o pessoal. Você imagina para Interbrand fazer um projeto para a marca X. Pegou a Yup. Vou ter Yup, vou fazer um projeto de brand, beleza. Espera aí que eu vou fazer um background check em todos os seus colaboradores para ver o risco do... Impossível. Possível. Não tem como. Possível. São riscos associados, né? Mas esse lado da cultura, né, dentro de uma marca, ela tem que prevalecer. Ela tem que prevalecer. E quando a gente está falando de liderança, eu acho que sim, sempre também existe uma certa simbiose, né? Aquele líder, o comportamento dele também acaba influenciando o comportamento da empresa. Então, não adianta a gente falar, agora vamos fazer um projeto de EVP, muda tudo. Se não mudar o comportamento da liderança, isso não vai para baixo. Concordo. Isso começa lá em cima. Acho que isso ele dá sempre o grau da mudança que você quer fazer. Quando existe uma mudança comportamental no topo, isso se cascateia para baixo. Quando não existe uma mudança comportamental no topo, isso não se cascateia para baixo. Não se torna realidade. A gente agora vamos usar todo mundo bermuda na sexta-feira. Se eu nunca vai de bermuda na sexta-feira, Não vai. ninguém vai. Sim. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Igual eu brinco, não adianta implementar um modelo híbrido e o CEO ir todo dia para o escritório. Depois de um tempo, todo mundo está no escritório de volta, porque as pessoas vão ter medo do que a liderança está fazendo, pode ser mal visto, como você disse, e tudo Um mais. conhecido meu foi trabalhar num lugar e falou assim, não, aqui o horário é de 9 às 6. O senhor chega às 7. É melhor ele dar bom dia para você do que você dar bom dia para ele. Você tem que chegar às 7. Tá bom. Tá antes, tá bom. Eu viralizei num vídeo ano passado, num podcast com o Ceará. Aliás, um abraço pessoal da Festa da Firma, foi muito legal. Que a gente fez uma brincadeira e falou assim, olha, aqui na empresa, modelo híbrido tá liberado. Então, você pode trabalhar no escritório de segunda a sexta e de casa, sábado e domingo. Eu falei, inclusive o horário é flexível. Você pode entrar qualquer hora antes das 8 e sair qualquer hora depois das 6. Né? Não tem esse perrengue. Mas é muito do que, na linha de novo, de brand, comunicação. Eu vi muita empresa durante a pandemia se posicionar como uma empresa humana e fazendo layoffs gigantescos, não levando em consideração a realidade de cada um, ou mesmo colocando pessoas em casa que não tinham capacidade de trabalhar de casa, sem se preocupar em dar a estrutura para ela. Então a gente sabe também que o brand tem que andar junto com a cultura, mas também tem que andar junto com a verdade, né? Eu acho que hoje tudo se remete a propósito e verdade, né? A gente quer comprar marcas que sejam verdadeiras. Esses dias eu fui comprar um negócio nos Estados Unidos, eu não lembro direito o que era, mas era um barbeador, custava $1. E cara, você tá nos Estados Unidos, $1 hoje é dinheiro, né? Mas perto dos outros que dá um 10, você, puta, esse é um. Aí eu olhava, comparava, era tudo igual, aí comparava. Mas, cara, mas isso aqui deve ser podre, não é possível. Aí eu olhei a parte de trás, aí a escrita assim, se você chegou até aqui é porque você está em dúvida se esse produto é bom. Sim, realmente custa $1. Não tem nenhuma das outras coisas, todas frufru que tem no outro. Esse aqui é pra você fazer a barba como seu avô fazia. Acabou. Caraca, Falei, nossa, inteligente, hein? cara, é verdade. Ele não precisou falar a lâmina é tanto, que tem um gel. Não, aqui ó. É isso mesmo. Se você chegou atrás, ou seja, ele entendeu até o que o cliente ia fazer. Por que esse negócio é tão barato? E olhar para trás para ler, assim, entendeu? Isso é muito legal. Isso é inteligente. Essa jornada da compra do consumidor e onde fez a diferença. Provavelmente você comprou nem que seja para... Eu falei, o outro custa 10, vou levar 10 desse. Você já viu aquele papel higiênico? Acho que eu não sei se são ingleses ou americanos, que é It's a Crap. Eu tenho um na sala da minha casa. Uma embalagem deles. Shit happens. Tá lá, tá escrito isso na embalagem do negócio. Eu pus na sala da minha casa, porque eu acho aquilo ali tão genial. E o que é? É uma frase. A linguagem, até muitas vezes a gente pensa muito só na parte visual da história. Não, mas né, se você chegou até aqui, essa frase já teria me ganho ali nessa frase. Ali. Chegou até aqui. Eu uma vez participei de um fórum, antes de encerrar aqui, foi engraçado, que tava um pessoal de várias indústrias, assim, eu trabalhava na época na Johnson e aí a gente estava falando alguma coisa e chegamos no assunto papel higiênico no fórum. Você vê como o fórum devia estar animado, né? Aí a gente lançou uma brincadeira lá. A gente estava, sei lá, uns 50 empresários na época. A gente falou assim, a gente quer ver quantos de vocês aqui teriam coragem, se uma das empresas, não lembro qual que era, abrir
para vocês patrocinarem o papel higiênico, colocar o logo da empresa de vocês no papel higiênico. Coisa que vocês têm coragem de fazer essa ação de marketing. Cara, e foi um debate fenomenal. Porque você concorda que é um lugar que ninguém nunca ativou, né? Em termos de marca. Mas você, Tem aquelas regrinhas, né? Não for no cafacho. mas você não vai... Exato, você não vai querer sua marca ali. Aí começava, tipo, benefício. Tipo, ó, ninguém nunca explorou isso. Aí a brincadeira, esse out of home, não é, né? Como é que é isso? Mas é uma discussão, né? Porque algum dia alguém vai chegar ali também, né? E a gente precisa saber. Betão, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Nosso podcast correu aqui, perdi noção do tempo. Estamos aí passando o nosso tempo padrão, mas o bate-papo foi muito bom. Mas eu queria te perguntar um negócio antes de deixar você ir, que é o seguinte. Quando você não está fazendo tudo isso, mudando a marca, a vida das empresas, olhando a cultura, olhando como as empresas fazem a gestão do seu negócio, o que você está fazendo no final de semana? Quais são os seus hobbies aí de um executivo de sucesso? É difícil, né? Assim, hoje em dia o tempo nosso é meio que misturado. Então a gente tenta fazer as coisas que a gente gosta também durante, né? Seja uma viagem de negócio ou não. Eu gosto muito de arte, fotografia, então tenho lá meu cavalete lá em casa para ficar fazendo umas brincadeiras. Pintura? Marca Gosta? digital. Legal. Um pouco de tudo isso, porque eu acho que também é assim, você exercitar, né? Ou leitura, viajar com família, filhos, curtir, né? Um pouco isso, acho que é esporte também. A gente tenta, é tão difícil, né? Que a gente conseguir encaixar tudo que a gente gosta de fazer. Então, dependendo da fase, dependendo, olha, esse final de semana vai ser final de semana do esporte, esse final de semana vai ser final de semana da mixologia. Adoro fazer drink, inventar drink. Esse final de semana vai ser o final de semana de pegar os filhos e ir para a praia. Esse final de semana, cada um acho que tem um período, né, que a gente vai fazendo isso. Acho que é legal também, porque dá para ser mais eclético e ficar experimentando coisas novas. Acho que talvez esse seja o fio condutor disso, putz, eu gosto de experimentar coisa nova. Seus filhos têm quantos anos? Escolha a idade, tenho vários. Jura? Sério? Escolheria de 26, 24, 13 e quem sabe, né? Quem sabe o futuro. Ó! Uau, muito bom. Já sabe o que querem da vida, já estão cada um numa linha. Quantos deles puxaram o pai e foram para a linha? Então, um deles já está encaminhado nesse mesmo caminho, né? Mas nem eu sei ainda. A vida é longa. Chegando na metade agora. Tem medo do futuro, assim, quando você põe a cabeça no travesseiro pensando na questão das profissões do futuro, como está tudo muito dinâmico? Sim. Não é medo a palavra, né? Mas é saber que muita coisa vai mudar. E assim, isso mudou muito rápido na minha geração, que aos 18 anos não tinha a menor ideia que ia ser da vida. Eu imagino para quem está chegando lá agora. Né? Porque existem novas profissões, existem profissões que estão morrendo, né? Ao mesmo tempo. Eu tenho algumas discussões com algumas pessoas para falar sobre isso. Hoje eu faço parte também, né, de um conselho da Anhembi Morumbi, então a gente está toda hora falando também de profissões, né, das profissões do futuro e qual vai ser o papel da educação para ajudar, né, essas pessoas nesse momento. Então, eu acho que isso é uma pauta super forte, né, de como a inteligência artificial vai mudar totalmente essa história, como tudo isso vai ficar diferente. Então, é uma pauta bem forte isso. Muito bom. Betão, queria te agradecer a presença aqui no Up Talks. Golaço tê-lo aqui com a gente. Queria pedir considerações finais suas para a nossa audiência ali naquela câmera. Uau. Bom, aproveitem todo esse conteúdo. Na verdade, foi um prazer estar aqui. Acho que sempre quando eu divido um pouco do que eu aprendi, na verdade, eu acabo saindo daqui muito mais rico do que quando eu entrei, né? Porque a gente escuta as novas histórias e acho que fazer essa divisão, né, quando é dividindo que a gente multiplica. Então, obrigado. Parabéns a vocês também pelo blog, porque é muito legal a gente poder ter esse conteúdo. agradece, Beto. Muito bom, muito bom. Bom, aqui vai ficar um presentinho para você, meu livro do Nem Home Nem Office. Temos também um presentinho do Up Talks, que é o troféuzinho de participação aqui, ó. Não é esse, não. Não, esse é só para mostrar. Pra mostrar, tá judiado. É que o pessoal não sabe, mas esse que fica no canto, a gente não pode entregar. Da gente, hein? Ó, a gente não pode entregar esse aqui pro convidado pelo seguinte, porque eu quebrei ele. E aí, como foi o que eu quebrei, a gente combinou que ele ia ficar aqui atrás, entendeu? É por isso. Bom, mas tá aí. Levantar um troféu. Sempre bom levantar um troféu. Beto, já fica o convite para você voltar. Muito obrigado.
pela sua Muito presença. bom, Beto, muito bom mesmo. E para você que está do lado aí, não acabou, deixa seu comentário final. Gostou desse bate-papo incrível? Aprendeu tudo sobre como posicionar a sua marca? O mais importante é você contar pra gente, a gente vai interagir em alguns dos comentários de vocês. Não esquece de ativar o sininho, afinal de contas, só assim você é notificado de mais conteúdo. E siga-nos em todos os canais possíveis, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, sinal de fumaça eletrônico, não interessa. O importante é você estar seguindo o Eptalks para estar sempre recebendo as notícias. Já tem a terceira temporada que já tá bombando. Volta aí para ver os outros episódios. Volta na primeira, volta na segunda. Tem muito conteúdo legal, gente. Quer sugerir conteúdo? Entre em contato também com a gente através das mídias sociais. A gente está sempre buscando entender a demanda de vocês. Um abraço, até o nosso próximo episódio. Valeu, Thiago. Próximo episódio. Valeu, audiência. Até mais. Abraço.